Mas a movimentação está acontecendo. Ontem, pela manhã, o Roberto Torres esteve em Salvador e à noite, lá no programa do Gabinete do Ódio, o Paulo Aze e o Paulo César deram uma entrevista em conjunto para mostrar que estão juntinhos, que agora é para valer, né? Vai ter dobradinha dos Paulos. E aqui eu fiz questão de registrar, né, uma fala do Paulo Aze, né, que ele fala assim, ó o que ele disse, né, na entrevista. Eu sou incentivador da pré-candidatura de Paulo César como deputado estadual, porque como colega que fomos na Assembleia, pude ver de perto todo o trabalho que ele desenvolveu durante o mandato e como ele colocava Alagoinhas sempre em primeiro lugar. Alagoinhas precisa de um representante, né? Foi aí o que disse o deputado Paulo Aze. Agora, engraçado, a gente tem que fazer essa situação, porque né, eu tenho que ser honesto com o povo. É muito linda a falsidade, sabe? A falsidade é uma coisa que é impressionante, né? Eu imagino, né, como é que deve ser essas conversas entre o Paulo Aze e o Paulo César. Né? Deve ser impublicáveis, né? Mas a verdade é que fecharam aí, pelo menos, as aparências que estão unidos. E estão realmente politicamente imbuídos aí, vão sair unidos. Mas por trás de todo, né, esse semblante aí de normalidade, de harmonia, há uma desconfiança mútua em que um quer se ver livre do outro o mais breve possível. Mais o Paulo César do Paulo Aze, né? Porque o Paulo Aze, de certa forma, utiliza de ações para deixar o Paulo César enfraquecido, independente dele. A relação é que nem aquela planta, né, que chama do... Tem aquelas plantas, né, que sobrevivem às custas das outras, né, a dependência, né? Eu até me esqueci o nome, né, acho que é trepadeira, um negócio desse. Depois eu vejo o nome. Mas é uma situação extremamente danosa, né, essa relação entre o Paulo Aze e o Paulo César, porque expõe uma faceta da política que a gente realmente repudia, né? O Paulo César falou publicamente, né, que o Paulo Aze queria fazer da prefeitura de Alagoinhas balcão de negócios e que tiraria o mandato do Galego dos Olhos Azuis. Galego dos Olhos Azuis, para quem não sabe, é o Paulo Aze. Está gravado, tem gravação. Né? Eu vou até pedir para o Renato qualquer, porque fica até parecendo que ele está mentindo, né? Tem gravação, isso daí foi gravado. Né? O Paulo César, em um discurso, falando isso do Paulo Aze. Né? No outro momento, Paulo Aze também, todo mundo sabe disso, que após as eleições municipais houve atritos, né? Houve sim uma distensão, inclusive o Luciano Almeida esteve aqui no programa, no Primeira Mão, e falou que o grupo do Paulo Aze estudava uma candidatura própria dentro, né, do núcleo, né, já de certa forma escanteando o Paulo César, tudo estratégia, obviamente, para valorizar o passe do Paulo Aze. Mas tudo bem, estão juntos, vai ter dobradinha. Agora, a questão é, qual o interesse, primeiro, do Paulo Aze em eleger o Paulo César, ou do União Brasil em eleger o Paulo César, porque no União Brasil o Paulo César vai precisar de pelo menos uns 50 mil votos para se eleger, não tem coligações, é bom que se diga isso. Então, o DEM vai querer dar esses votos para o Paulo César? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual a capacidade de transferência do Paulo César para o Paulo Aze em termos de voto? Né? Eu já disse aqui publicamente, não só aqui no programa, mas em entrevistas e outras, em colegas, né, que me convidavam para dar entrevista, que o grande culpado pela derrota do Paulo César foi o vice. Não pela figura do Fabrício Faro, mas pela ligação dele com o Paulo Aze. Paulo Aze tirou votos importantes do Paulo César, isso é público notório. Uma rejeição que batia 75%. Então o que eu pergunto é, qual mala vai carregar outra mala? Perguntar não ofende. Uma outra situação que tem que ser respondida, né? O Paulo César quer mesmo se eleger deputado e representar Alagoas na Assembleia? Ou quer apenas não perder espaço político pensando em 2024? Já que as chances deles, aliás, as chances de qualquer candidato de Alagoas se eleger são bastante enfraquecidas por essa situação de falta de coligação nessa estrutura eleitoral. E em indo para 2024, né, com essa possibilidade de eleição, ainda o Paulo César, o DEM estaria disposto a abrir mão de uma candidatura fiel ao partido,
né, e dá para o Paulo César novamente uma chance de chegar à prefeitura e na primeira oportunidade, caso o ACM Neto não se eleja governador, de mudar de lado, ou alguém imagina o Paulo César fazendo oposição a algum governo estadual? Então são situações que se discute, né, nos bastidores, que as respostas, claro, virão com o tempo, mas que a gente já questiona desde antemão. Mas está aí posto, a gente já tinha adiantado isso, a evolução nas negociações do Paulo César com o Paulo Aze, e agora publicamente os dois juntinhos, Paulo com Paulo. Chico Gomes. Pois é, Caio, eu tenho visto que em política há sempre o que é útil a ser aproveitado, né? Acho que em Alagoinhas, Paulo César é muito útil a Paulo Aze, porque é conhecido aqui. Me lembro que o deputado Paulo Aze aqui já teve uma dúzia de milhares de votos de Alagoinhas. Depois caiu e, evidentemente, isso se dá em função das relações políticas aqui com os políticos que vão representá-lo. Mas a política tem essa dinâmica de ir mudando de corpo e de forma à medida que as coisas se aprofundam. E o que é mais interessante, e que a gente vê no jogo político, é que cada um arma a sua estratégia e vão desenvolvendo a sua estratégia à medida que as coisas vão acontecendo. Eu, como talvez não seja um bom político, né, eu sempre levo em consideração e sempre levei em consideração o meu público, o público de Alagoinhas, até onde eu poderia ter a utilidade e até onde as minhas coligações ou as minhas ligações possibilitariam a cidade avançar no seu ritmo de progresso. Então, isso levado em consideração me fez conhecer pessoas ótimas no cenário político nacional que prestaram favores inestimáveis aqui à nossa cidade e me fez crescer também como gente ao lidar com pessoas genuinamente interessadas no processo de desenvolvimento e não apenas no processo evolutivo pessoal. Né? Então, a gente vê que hoje as coisas se dão de maneira egoísticas, assim, mas as pessoas cuidando de si e dos seus. Espero que nós possamos ainda evoluir e aprender diante de tantas dificuldades que nos cercam e, inclusive, produz ainda mais dificuldades na renovação de mandatos para que se compreenda que o eleitor é, antes de tudo, um ser humano com dificuldades, com necessidades e que precisam de ajuda. O voto significa uma confissão de confiança no político e também a esperança de que esse político com mandato possa realmente trabalhar para que a vida do eleitor melhore. Sabe o que eu acho pior, Gomes e Chico? Sinceramente, o que eu fico triste é o seguinte: as pessoas pensam menos em Alagoinhas e mais em si próprios. A verdade é essa. Porque a candidatura a Paulo César não é uma candidatura para valer. Não é uma candidatura para ganhar. Paulo César, na última eleição, teve 20 mil votos. Onde é que ele vai arranjar 30 mil votos, fora de Alagoinhas, para se eleger? Não se sabe nem se ele vai conseguir 20 mil dentro de Alagoinhas. Não é uma eleição totalmente imprevisível. O DEM não vai dar apoio para o Paulo César se eleger, porque não é de interesse. A gente aqui não vai enganar ninguém. Né? O que está se tentando fazer é justamente preservar um capital político, né, para 2024. E aí, eu tenho que ficar triste em ver figuras como Fabrício Faro, que é um ótimo quadro do DEM, o Renato Almeida, que a gente volta em minha entrevista aqui pela sua capacidade técnica, o próprio Arnoldo Aze, que foi um baita de um secretário de serviços públicos e é um advogado, né, conhecido na cidade, e tantos outros nomes do DEM, né, que são escanteados, né, numa oportunidade que o Paulo Aze teria agora de colocar um nome novo na disputa, trabalhar esse nome para 2024, né, uma eleição em que se espera o novo. Aliás, foi o mote do voto útil de 2020 aqui em Alagoinhas, essa situação da renovação, né, política para 2024, porque não teria mais reeleição de nenhum prefeito, né, então teria um amplo, né, campo aí para se discutir uma renovação política.
E aí poderia se apresentar o nome de Fabrício, poderia se apresentar o Luciano Almeida, ou qualquer outro nome novo do DEM, mas você veja que a picuinha política é tão miserável, né, e a falta até de atenção para os próprios quadros do partido, né, é tão tacanha, que se impede até que pessoas de nível, né, com capacidade de doar, né, um pouco mais para Alagoinhas, de fazer Alagoinhas realmente ter uma gestão séria, ter uma gestão equilibrada, ter uma gestão com pensamento no futuro, se escanteia isso por causa de conveniências, né, corriqueiras, conveniências, né, atuais, que não vão ser permanentes, tem prazo de validade, e quem sofre com isso é quem? É a cidade de Alagoinhas, que corre o risco de não ter um representante na Assembleia e ainda ficar na mesmice em 2024. Na realidade, Caio, a rearrumação política, ela não é feita para contemplar os interesses da cidade. É bom que a gente entenda isso. Nos últimos anos, ela tem sido feita para contemplar os interesses de grupos, né? Então, observe que, se você pegar o contexto da história, que tem grupos políticos que mudam a sua filosofia e o seu pensamento, que até parecem aquele animalzinho que tem ali na frente da Secretaria de Segurança Pública de Salvador, que mudam de cor de período em período, o camaleão. Então, a gente lamenta que seja assim, mas é a realidade. Você elege um político hoje pensando no programa que o partido no qual ele está defende, e quando ele se elege, menos de 60 dias depois, você vê ele mudar e passar a apoiar uma base que você, se soubesse que ele ia fazer isso, não teria votado nele na eleição que o elegeu. Então, esse é o grande problema do descrédito que enfrenta os políticos. Então, é por conta disso que eu acho que, e o achismo não é uma ciência exata, que nós precisamos não de uma reforma política meia-boca, mas de uma reforma política que possa disciplinar não somente as eleições, mas o contexto político como um todo, e dar confiança ao eleitor no que diz respeito àquele que ele escolher para ser o seu representante. Tá um negócio triste, viu? Eu não sei o que é que vai ser dessas eleições aqui. Falam tanto de candidato da terra. Eu não sei se vai ser dessa vez que voltaremos a ter um representante aí na região. Não sei se será dessa vez. Pelo que eu tô vendo, viu? Eu acho que vai ser novamente a frustração.